Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes, professor e cartoleiro desde 2006. Essa experiência de jogar cartola passo aqui nos meus vídeos para vocês. Lembrando que aqui eu estou escalando dois times, um que não é Pro e o Real Fox FC, que é Pro, onde eu participo de diversas ligas. Na verdade é Real Fox E.C, está aqui na sua tela. Na última rodada a gente não foi tão bem assim, fizemos 74 pontos, mas temos um patrimônio de 163 cartoletas e estamos no top 653 da Liga Nacional. Rapidinho aqui só para mostrar para vocês, na Liga Nacional, esse time Pro que eu participo com várias ligas, por isso eu tenho responsabilidade na hora de escalar aqui com vocês. Ele tem 650, aliás, tem 1.225 pontos, está aqui do lado direito e está na posição nacional 653. Então quando eu venho escalar aqui os times para vocês, e eu vou escalar dois times hoje, o Real Fox FC, que eu vou vender aqui agora. Nós erramos o capital na última, né? Erramos a defesa aqui porque colocamos dois do Fortaleza que não foram bem. Nós vamos vender esse time. Quando eu venho escalar esse time aqui para vocês, eu venho com muita responsabilidade. Então o que eu procuro fazer aqui, gente, é sempre um time equilibrado. Eu jamais vou indicar para vocês aqui um time que não tenha equilíbrio na sua formação. Ou seja, um time que você vai muito mal na rodada se você arrisca. Então aqui a gente não arrisca tanto para ter regularidade nas ligas e porque a gente tem que ter responsabilidade com quem nos segue aqui no canal, buscando sempre um time equilibrado que vai fazer sempre pontuação na média acima dos cartoleiros. Então a gente nunca vai negativar o seu time, a gente nunca vai fazer uma pontuação muito baixa. Então esse é o nosso compromisso. Não adianta nada, por exemplo, essa rodada eu fechar a defesa do Flamengo, indicar uma defesa fechada para vocês, porque se o Flamengo toma gol, você vai ter muito prejuízo na sua liga anual. Eu não vou indicar defesa fechada de um time para liga regularidade anual. Se eu faço isso, eu não estou tendo responsabilidade. Para ter responsabilidade, eu busco na defesa equilibrar o meu time, colocando pelo menos jogadores de 3 times na defesa, para ter um time mais equilibrado que não perca pontos caso o SG não venha. Então vamos lá falar da rodada. Se a gente pegar em SG, os SGs mais favoráveis da rodada, na minha avaliação, o SG do Flamengo, o SG do Palmeiras, o SG do São Paulo e o SG do Cruzeiro. Para mim são esses os principais. Obviamente que o Bragantino tem defensores bons, que é o Juninho Capixaba e o Luan Patrick. Obviamente que o Botafogo tem defensores bons, principalmente o goleiro. O goleiro do Botafogo mita praticamente em todas as rodadas. É um cara que participa muito defensivamente do time do Botafogo, fazendo com que o Botafogo tenha essa campanha que está tendo, porque o goleiro fecha o gol. Então não tem como não indicar o goleiro do Botafogo, ou não tem como indicar pelo menos um defensor do Botafogo. Mas os SGs mais favoráveis são esses aí que eu falei, tá? Então pensando nisso, o que a gente vai sugerir? Nós vamos começar aqui pensando em escalar o nosso time, a espinha dorsal do time, para depois a gente complementar. Para mim, a espinha dorsal do time começa com esses dois atacantes aqui, o Gabigol e o Luiz Soares. Estamos escalando então o Real Fox E.C. Se você gosta do meu trabalho, deixa o like aí porque ajuda demais. Depois o Arrascaeta, porque eu acho que é unanimidade, não vou nem mostrar o gráfico dele aqui. Depois a gente tem que ter um meio campista do Grêmio. Ele pode ser o Bitelo, ele pode ser o Cristaldo, ou para quem tem menos cartoletas, o meio campista do Grêmio para você nessa rodada, ele pode ser aqui, ó, tô buscando ele, já passei? Tô buscando esse meio campista do Grêmio, já passei por ele aqui, ó, que é o Vila Sante. Então ele é um terceiro meio campista que você pode escalar. Tem 3 gols no campeonato, uma assistência e 26 desarmes. Tá pisando muito dentro da área, e em 4 rodadas consecutivas ele mitou, tá? Então esse é um outro cara. Mas a gente vai pegar um dos dois que estão aqui em cima, ó. Então a gente pode pegar, por exemplo, o Bitelo. Então essa aqui é a espinha dorsal do seu time. É assim que você vai pensar na espinha dorsal. A gente tem que ter o Marlon, porque eu acho que o Marlon do Cruzeiro é unanimidade. Eu estou colocando a Ayrton Lucas, porque nesse time eu tenho mais cartoletas. No segundo time que eu vou escalar, eu tenho menos cartoletas, então provavelmente eu vou trocar o Ayrton Lucas pelo outro lateral do Flamengo, que não é opção ruim, tá?
Bom, então aí eu estou mostrando para vocês aqui qual que é a espinha dorsal do time. Eu acho que você tem que ter esses caras. Treinador. O que você tem de bom treinador para rodada? O Renato Gaúcho jogando em casa, porque em casa o Grêmio é muito forte, o Atlético já não vence há 6 jogos, né, no Brasileiro. O Pepa jogando em casa contra o Goiás, apesar do Cruzeiro não ir bem dentro de casa, tá na hora do Cruzeiro ganhar, o Pepa seria uma outra opção. O Dorival Júnior do São Paulo, pelo que o São Paulo tem evoluído nos últimos jogos, é uma outra opção. E o Sampaoli é a opção mais escalada no momento. Eu não vou fugir. Como eu disse para vocês, vou fazer um time em que eu arrisque o mínimo possível. Então, para você fazer um time que você vai arriscar o mínimo possível, a sua estrutura está aqui do lado esquerdo já, ó. Gabigol e Soares, Bitelo e Arrascaeta, Marlon e Ayrton Lucas e Sampaoli. No lugar do Ayrton Lucas pode ser um lateral mais barato do Flamengo. No lugar do Bitelo pode ser o Vila Sante, que é mais barato, tá bom? Aí você vai ver de acordo com a sua quantidade de cartoletas. Goleiro, para mim, não tem favorito na rodada. Mas a gente tem o Lucas Perry do Botafogo, que é bom goleiro para rodada. O Cabral do Cruzeiro, bom goleiro para rodada. O Everton do Palmeiras é um bom goleiro, dependendo do que você vai colocar no restante da sua defesa. E, obviamente, o do Flamengo é ótimo para a rodada. Então, a gente vai colocar o Santos, que é o goleiro nulo, ele vai para o time titular. Quem joga mesmo é o Matheus Cunha, ele vai para o banco de reserva. Pode até o São Paulo mudar, mas é o Matheus Cunha que é o titular. Então a gente coloca no banco de reservas para evitar perda de pontos com o goleiro. É aquilo que eu falo da responsabilidade com vocês. Apesar da responsabilidade, a gente vai pesar um pouco mais no Flamengo nessa rodada. Eu vou colocar o Léo Pereira. Dá para eu aliviar o Flamengo aqui? Dá. Eu posso colocar uma dobra do Cruzeiro, ou posso colocar um defensor do Botafogo para diminuir o peso que eu estou colocando no Flamengo. Porque o outro cara que eu vou colocar aqui, ó, é o Gustavo Gomes, né? Eu posso colocar tanto o Gustavo Gomes, que tem uma média de 2 pontos, como o Murilo. Como o Gustavo Gomes está mais frequente jogando e o Murilo é mais barato, eu coloco o Gustavo Gomes, porque eu venho aqui no banco de reservas e coloco o Murilo. O Murilo vira o meu reserva. Poderia ser o Oliveira do Cruzeiro o meu reserva também, tá? Eu até posso colocar o Oliveira. Vai que o Abel resolve poupar algum jogador ali. Não, mas vamos deixar ali o Murilo no banco. Dá para colocar o Oliveira aqui, ó. O Oliveira vai pro jogo, tenho certeza disso, porque o outro cara tá suspenso. Vou deixar o Oliveira no banco ali, tá? E vou fazer com que seja dessa forma, tá? O Léo Pereira tá ali, o Ayrton Lucas e o goleiro titular tá no banco de reservas. Então eu tô triplicando o Flamengo aqui. É um pouco arriscado? É um pouco arriscado. Eu quero diminuir isso. Então eu posso colocar um defensor do São Paulo, um defensor do Botafogo, dos times que eu falei, né? Ou um defensor do próprio Cruzeiro, dobrando o Cruzeiro ali também daria para fazer isso, tá bom? Por enquanto tá o Léo Pereira aqui, mas eu posso muito bem colocar uma dobra do Cruzeiro. Não vejo problema nesse sentido. Bom, aí sobrou duas opções para mim aqui, ó. No meio, eu posso ter como opção o Rafael Veiga, eu posso ter como opção o Cristaldo, o Zé Rafael, que vem numa média muito boa, ó. A última ele fez 11 pontos só de média básica, sem gol, sem assistência. Então ele tem média boa, pode ser o Zé Rafael, pode ser uma dobra do Flamengo com o Gerson, o Lima também é boa opção. Estou citando para vocês as boas opções, tá? Não gosto do Everton Ribeiro, não indico. Aí a gente descendo aqui, a gente tem o Vila Sante, que é ótima opção, tá? E o Vitor Bueno, uma ótima aposta, tá? A média dele como visitante é até maior do que como mandante. Ele ainda tem o pênalti a favor, 3 assistências, 6 desarmes e 1 gol. Então a média dele é de 5,08. Para jogar contra um Vasco que não é regular, que está muito ruim no campeonato, cabe demais o Vitor Bueno, tá? Mas eu, a princípio, vou dobrar o Grêmio. Essa vaga aqui no meio campo, ela não é certeza ainda. Então, se eu precisar, eu vou atualizar esse time, primeiramente aqui, fixando nos comentários do vídeo. E só na hora do mercado fechar é que eu vou atualizar lá no Instagram, que é @professor.cartola. Bom, para complementar o meu ataque, o que eu tenho de boas opções e vou indicar para vocês? Tem o Tiquinho Soares, que é boa opção, sobretudo porque ele precisa só de 0 pontos, já começa a valorizar. Olha aqui, ó, menos 0,7 já valoriza, então ele seria bom para valorizar. Tem o Caleri, que é ótima opção, mas está muito valorizado, precisa de mais de 12 pontos para começar a valorizar.
Tem o Mendonça contra o Botafogo, que é uma aposta. Tem o Vitor Roque, que tem uma média excelente, precisa de mais ou menos 8 pontos para valorizar. Tem o Bruno Rodrigues, que muita gente está fugindo, porque dentro de casa ele pontua muito mal. Tem o Aleph Manga, que é uma aposta muito boa para a rodada. E tem aqui o Arthur, que é muito regular, precisa de 2 pontos para valorizar apenas. Dentro de casa a média dele é maior do que fora, então ele tem 6,29 de média em casa. É a última opção que eu estou citando para vocês. Mas eu vou fechar com o Vitor Roque pelo que o cara tem apresentado em todos os jogos, né? Olha aqui o gráfico do cara. Desde a 8ª rodada entregando pontuações altas, a menor delas foi 6 pontos, depois foi 12, 13, 12 e na última 10,70. Então vou fechar com o Vitor Roque, que pega um Vasco desfacelado. Capitão para a rodada, eu posso indicar o Arrascaeta, posso indicar o Gabigol e o Luis Soares, tá? Qualquer um desses 3 é indicação minha. Eu vou fechar aqui com o Gabigol, já indiquei 3 capitães. Então vamos fechar o nosso time, você está vendo aqui já o time aqui do lado esquerdo, quiser só dar um print, tá aqui do lado esquerdo o time. Agora complementar o banco de reservas. Lateral, o de Plácido, muito bom para a rodada. Juninho Capixaba também muito bom para a rodada. O Willian do Cruzeiro também bom para a rodada. Piquerez do Palmeiras também bom para a rodada. Eu vou ficar com o Juninho Capixaba, que eu acho que é a terceira melhor opção. Terminando aqui de escalar o nosso time, para mostrar para vocês o time chamado Canal do Professor FC, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, no meio campo a gente tem o Zé Rafael, o Gerson, o Lima. Os 3 são boas opções para a rodada, tá? Vamos ver qual que eu vou colocar aqui no banco de reservas. E tem o Vila Sante também, que serve para o banco de reservas. Eu já tenho 2 do Grêmio, então eu não vou colocar o Vila Sante no banco, não. Eu vou colocar no banco o Zé Rafael, tá? Vou colocar ele no banco. Confirmei meu time aqui. Falta só o atacante. Provavelmente a gente consegue colocar o Luciano, Bruno Rodrigues, Aleph Manga e consegue colocar o Arthur, tá? Eu vou colocar o Bruno Rodrigues aqui em casa, apesar de que eu acho que os meus atacantes vão jogar, tá? Bruno Rodrigues em casa não é muito bom. Bom, tá aqui escalado o nosso time, custou 157 cartoletas. Além desse time, eu vou mostrar para vocês aqui o segundo time, ó. Esse time aqui, ó, é o Canal do Professor FC. Na última rodada 15, ó, tá aqui escrito rodada 15, ele fez 91 pontos, foi muito bem. A forma de escalar o Canal do Professor é a mesma que eu escalo o time Real Fox .c. A diferença é que tem menos cartoletas. Então tá aqui escalado esse time. Como eu tenho menos cartoletas, ó, aqui na defesa do Flamengo eu tenho o Fabrício Bruno, que é dúvida, e coloquei então o Davi Lucas aqui no banco de reservas para evitar a perda do goleiro do Flamengo. Mas também estou triplicando o Flamengo, só que eu não consegui colocar o Arthur Lucas, né? Aí eu ao invés de eu colocar o Arthur, ó, eu não tenho dinheiro para colocar o Arthur, não, desculpa, o Ayrton Lucas, eu não tenho dinheiro para colocar ele. Como eu não posso colocar o Ayrton Lucas, eu vou na opção variável Ayrton Lucas. Então eu vou confirmar aqui no time Canal do Professor FC o Wesley, tá? E no banco de reservas, né, eu vou ter o Caio Paulista aqui fechando o banco de reservas. Então esse aqui é o time chamado Canal do Professor FC. Eu vou cantar aqui para vocês o time. O Santos está no gol porque o goleiro do Flamengo titular está no banco de reservas. Marlon, Wesley, Fabrício Bruno e Murilo são os meus defensores. Vitor Bueno é aquela aposta do meio que eu falei. Arrascaeta e Bitelo. No ataque, Gabigol, o capitão, Luis Soares e Vitor Roque, o técnico São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe o canal e ajude aqui no crescimento e no trabalho do professor. Agora, aqui está o time Canal do Professor. Aliás, aqui está o Real Fox .c. Vocês estão visualizando aqui. Do lado esquerdo está o time. Santos, Marlon, Ayrton, Lucas, Léo Pereira, Gustavo Gomes, Arrascaeta, Bitelo e Cristaldo, Luis Soares, Gabigol, o capitão, Vitor Roque e o técnico, o Sampaoli. Grande abraço a todos e boas mitadas para a gente na rodada 16.